Paz e bem, tudo bem com vocês? Então, vamos continuar as aulas de geografia. O tema da semana, urbanização brasileira. Tenho em mãos o livro e o caderno. E vamos lá. Urbanização. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o que é urbanizar. O que é urbanização? Eu vou ler um trecho para vocês aí do slide e eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Façam essa leitura junto com a professora. Urbanização é o crescimento das cidades. É o processo em que o espaço rural transforma-se em espaço urbano, com a consequente migração populacional do tipo campo-cidade, que ocorre de forma intensa e acelerada. É chamada de êxodo rural. Bom, então eu vou explicar para vocês o que é industrialização e o que é o êxodo rural. Vamos lá. A industrialização é simplesmente o crescimento das cidades. É fazer uma área crescer, se expandir. Exemplo, como determinada área pode se expandir, pode crescer? Surgindo novas indústrias, novas fábricas, um novo comércio, prédios, a implantação de shoppings, de hospitais, tudo isso são exemplos de como uma cidade pode crescer, tá certo? E o êxodo rural? O que seria o êxodo rural? Já ouviram falar? Êxodo rural. Professora, tem a ver com a saída do campo, alguma coisa relacionado ao meio rural. Ao meio rural. Sim. Gente, o êxodo rural é a saída, é a migração do campo para a cidade, certo? Mas como ocorre isso? De forma intensa e acelerada, quando muitas pessoas migram do campo e vão morar na cidade, em busca de novas condições de vida, de emprego, de moradia. Então, o êxodo rural, ele formou grande parte do processo de urbanização. Entenderam? Bom, agora nós vamos continuar falando um pouquinho sobre conurbação. Vejam bem, a urbanização tem vários temas dentro dela. Primeiro, você tem que entender que urbanizar é crescer a cidade. Então, urbanização, crescimento das cidades. Depois, eu te expliquei o êxodo rural, migração do campo para a cidade. E agora, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a conurbação. Preste atenção aí, vamos ler. É um fenômeno urbano que ocorre quando duas cidades limítrofes expandem-se ao ponto de se encontrar-se, compondo um único núcleo urbano. Ou seja, gente, ocorre quando duas cidades limítrofes. O que seria cidade limítrofe? É uma cidade que faz fronteira com outra cidade. Exemplo, São João de Meriti com Rio de Janeiro, dois municípios vizinhos. Então, gente, conurbação é um fenômeno que ocorre quando se junta duas cidades urbanas que fazem fronteira e formam aí um núcleo urbano. Quando duas cidades compõem aí um único núcleo urbano. Quando duas cidades se expandem ao ponto de se encontrar, ao ponto de formar um grande núcleo urbano, tá certo? Isso é conurbação. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como a cidade pode crescer. Ah, professora, a senhora explicou que urbanização é o crescimento das cidades. Sim, mas como essas cidades elas podem crescer? Ah, eu te disse, elas podem crescer com implantação de fábricas, indústrias, com a chegada de novos prédios, de igrejas, enfim, né? Mas
Existe no meio urbano duas formas dessa cidade crescer. Formas urbanas, que seriam crescimento horizontal e crescimento vertical. Vamos acompanhar. Uma cidade pode crescer de duas formas: crescimento horizontal, expansão do seu espaço urbano, e crescimento vertical, elevados edifícios ou galerias. Bom, então, se caso eu perguntar assim, como a cidade pode crescer? De duas maneiras. Que maneiras são essas? Crescimento vertical, com prédios e galerias subterrâneas, e crescimento horizontal, com ruas, estradas, casas. Entenderam? A cidade, ela pode crescer de duas formas, na horizontal e na vertical, tá certo? Vamos continuar falando um pouquinho sobre como a urbanização brasileira se intensificou aqui no nosso país, né? O processo de urbanização, ele foi se desenvolvendo no nosso território. Bom, então nós temos um slide aí que está falando, a partir de 1940, intensificou-se o processo de urbanização no Brasil. O que se deu? O desenvolvimento industrial, a migração para os centros urbanos. Até então, o crescimento era lento. É onde começou a migração para os centros urbanos, onde começou, de fato, a crescer os centros urbanos. Tá certo? Então, anote isso no seu caderno. Até então, o crescimento era lento, era devagar. Crescia a cidade, mas não era de forma muito acelerada. Com o passar dos anos, com o passar do tempo, em 1960, a população urbana continuou a crescer, ou seja, aumentar, né? E aí, com 44,67%, ela já cresceu para 55,52% em 1970. Então, você pode acompanhar que a partir de 1940, o Brasil, o meio urbano, começou a se intensificar, começou a crescer. Acompanha aí comigo. Em 1970, o crescimento continuou elevado. Em 1980, todas as regiões predominantemente urbanas. Ah, mas professora, todas as regiões urbanas? A senhora está querendo falar que lá no Amazonas, no estado do Amazonas, ele é todo urbano? Não, não é isso. Eu falo para você que em 1980, todas as regiões do Brasil, as 5, tiveram uma parte delas urbanizadas. Então, eu tenho só em 1980 a região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste se urbanizaram. Então, eu tenho pelo menos um estado, uma determinada área que já está urbanizada. Faça essa anotação no seu caderno, porque é de extrema importância. Anote aí. Em 1980, todas as regiões predominantemente urbanas. As 5. Tá certo? E aí eu vou continuar falando um pouquinho sobre esse espaço urbano brasileiro. Por onde começou essa urbanização dentro do nosso território? Foi por onde, professora? Pensa. Eu trago aí para vocês. A ocupação iniciou pelo litoral. Cidades eram extensão do mundo rural. O que significa isso? Toda essa ocupação urbana, ela começou pelo litoral, pelas cidades litorâneas. Então, a implantação de indústrias, de novas multinacionais, são empresas que vieram de fora do Brasil e aqui se fixaram. Essa urbanização começou pelo litoral, ou seja, todas as capitais litorâneas do Brasil se urbanizaram primeiro.
Estão entendendo? Vamos continuar. Eu tenho aí urbanização após implementação da indústria pesada. Bom, na semana passada eu falei sobre industrialização. Expliquei para vocês os tipos de indústrias. A indústria pesada é o quê? Você tem que lembrar. Eu falei isso na semana passada. Vamos lá? Indústria de construção. Ela se divide em naval, civil e pesada. Então, a indústria de construção, a indústria pesada, ela veio a partir ali de 1960, onde tem um marco especial, que você vai anotar isso no seu caderno. As mulheres no mercado de trabalho. Professora, então antes as mulheres não trabalhavam fora? A maioria não. Tinha mulher que trabalhava já fora, mas a maioria não. Então as mulheres inseridas no mercado de trabalho foi a partir aí de 1960. E com isso foi mais um fator para a nossa urbanização brasileira crescer. Tá certo? E aí, gente, eu tenho as consequências dessa urbanização. Bom, urbanizar, crescer as cidades, é uma aposta satisfatória? É bom? Sim, é bom. Mas nós temos consequências. Falo do Brasil, da urbanização do nosso país. Então, vamos lá. Vamos ler aí comigo esse slide. Pode ler em voz alta? Acompanhe aí comigo. Consequências da urbanização. Intenso processo gerou ocupação desordenada, degradação do ambiente, piorando a qualidade de vida, ausência de áreas verdes, erosão, contaminação da água, poluição do ar e sonora. Bom, gente, então, eu acho que vocês já conseguem entender um pouquinho, né? Eu tive aí a urbanização crescendo, as cidades se expandindo, e com isso, o nosso país sofreu muitas consequências, que foram esse intenso processo gerando uma ocupação desordenada. O que seria isso? Uma degradação ao ambiente, piorando a qualidade de vida. Ou seja, uma ocupação desordenada é você não ter uma área para você morar. É um grande crescimento da população. E aí eu não tenho uma área específica para morar, eu faço posse de uma terra. E aí eu começo, né? Essas moradias irregulares. Ausência de áreas verdes. Por que a ausência de áreas verdes? Com a urbanização, eu preciso desmatar para fazer o quê? Prédios, indústrias. E aí, cada vez mais, o espaço verde vem diminuindo. Então, é um extremo fator aí, uma extrema consequência dessa urbanização brasileira, a diminuição do espaço verde, das áreas verdes. E com isso, a contaminação da água, do ar, a sonora, enfim, todos os outros tipos de poluição. Tá bom? Vamos continuar. Agora a gente vai falar o que é uma metrópole. Vamos ler aí esse slide. Metrópole. São cidades grandes com mais de 1 milhão de habitantes que polarizam uma imensa área ao seu redor. O que seria uma metrópole? Primeiro, eu quero perguntar a você se você sabe o significado de polarizar. O que é polarizar? Pensa. Polarizar significa atrair para si. Então, polarizar uma área é você chamar a atenção daquela área. É você estar atraindo algo. A metrópole, ela atrai o quê? Novos investimentos, ela atrai novas multinacionais, novas indústrias. E a característica
característica aí de metrópole, para ser uma metrópole, tem que possuir mais de 1 milhão de habitantes. No caso, Rio de Janeiro, São Paulo, tá certo? Belo Horizonte, enfim, várias outras metrópoles que a gente tem no Brasil. Categoria. A gente tem as metrópoles divididas em categorias. Eu coloquei aqui a nacional e a global. A gente também tem a metrópole regional, mas eu vou falar da nacional e da global, tá? Então, a nacional, ela comanda a economia e a vida social de um país. Exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, né? E eu tenho metrópole global, que ela tem como influência a nível mundo, uma influência mundial, tá, gente? Exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, o Brasil, ele só possui 2 metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. Não existe outra. Por quê? São cidades, são metrópoles que polarizam a nível mundo outros países, né? Que atraem para importação, para exportação, para novas oportunidades de emprego, para turismo, enfim, muitos fatores. Então a gente tem aí duas metrópoles globais, certo? As maiores metrópoles globais do mundo, eu tenho Nova York, Londres e Tóquio, existem outras, mas eu coloquei essas 3 só apenas como curiosidade para vocês, tá? Porque a nossa aula é sobre o nosso país, sobre o Brasil, bom? Bom, vamos continuar falando aí sobre problemas sociais urbanos. Eu vou ler esse slide com vocês. Moradias, favelas, cortiços, loteamentos periféricos, conjuntos habitacionais. Então, gente, esses aqui são alguns problemas que a gente tem no caso da urbanização brasileira. A urbanização brasileira ela veio para aumentar a cidade, para a cidade crescer, e existem N fatores positivos para isso. Agora, nós temos as consequências da urbanização, que eu já passei para vocês, e temos os problemas. Eu tenho problema social de transporte, eu tenho problema social de saúde. Eu trouxe apenas 2 para vocês: moradias e violência urbana. Então eu tenho apenas 2 exemplos de problemas sociais urbanos. Como falei, podemos falar de vários, não só de moradia e violência. Transporte, saúde, educação, problemas sociais urbanos. Então, falando um pouquinho de moradias, eu coloquei 4 tipos de problemas que a gente tem, né? De loteamentos e cortiços, enfim, de habitações, né? De conjuntos habitacionais que não fazem ali parte de uma regularidade, né? Perante as leis, enfim, com terras que não são apropriadas. Então eu tenho aí violência urbana, os principais fatores da violência urbana no Brasil: impunidade, sistema judiciário lento e de má qualidade. Professora, o que seria isso? Impunidade, o que é uma impunidade? É você não punir alguém por aquilo que ele fez. Então, gente, por que a violência urbana brasileira continua acontecendo com índices cada vez maiores? Porque o sistema judiciário do Brasil, infelizmente, ele é lento. Quando eu coloco para vocês que ele é de má qualidade, na verdade, as leis do Brasil, elas são ótimas. Nós estamos amparados por excelentes leis. O problema está na fiscalização, né? No andamento das coisas, de como tudo funciona dentro do nosso país. Então, eu só apenas estou reforçando para vocês, e isso também está no livro de vocês, no capítulo 5, que os principais fatores da violência urbana está como impunidade e o sistema judiciário lento e de má qualidade. Tá certo? Bom, gente, eu espero ter conseguido transmitir para vocês um pouquinho sobre urbanização. Vamos fazer as atividades. As atividades de hoje são lista de exercício no aplicativo Plural e as páginas 104, 110 e 113, capítulo 5.
beleza? Depois eu vou colocar lá no aplicativo o gabarito, a correção para vocês. No mais é isso. Fiquem com Deus. Um beijo, bom feriado, bom final de semana e fiquem bem. Um abraço, paz e bem.